Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Nós estamos no terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os juízes, ou o livro dos juízes, e tudo que este livro nos ensina para a vida, tendo como exemplo a história do povo judeu quando eles estão entrando ou depois de ter entrado na terra prometida. A lição de hoje é a lição de número 2 e nos traz o tema fidelidade a Deus, uma questão de escolhas. Iremos estudar nesta lição sobre as decisões que o povo de Israel tomou quando entrou na terra prometida. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebdemfoco.com e sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados e mais. Esses slides são editáveis, o que facilita muito a preparação da sua aula. Você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo o curso de capacitação para o professor do EBD. Nós temos também um aplicativo do EBD em Foco, você pode acessá-lo a partir da sua Play Store. Abra a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Juízes 2 e 11. E nos diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Olha só, esse é o texto principal da lição, porque toda a lição vai nos falar sobre a conduta, o comportamento, a escolha que o povo de Israel fez quando chegou na terra prometida. E aqui o texto principal já nos diz o que é que eles fizeram. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Você lembra da primeira lição? Qual era a tônica da primeira lição? O texto principal da primeira lição nos dizia: e cada um fazia o que bem parecia bom aos seus próprios olhos. A primeira lição tratou da ideia de que depois da morte de Josué, Israel não tinha líder. E não tinha nem líder político, nem líder espiritual. Apesar do sacerdócio ainda funcionar, mas havia uma deficiência de liderança espiritual no meio do povo. E com isso o povo fazia cada um o que parecia melhor aos seus próprios olhos. E agora nós temos aqui o nosso texto principal dizendo que o resultado de não ter bons líderes, o resultado de cada um fazer o que bem entendia como melhor para si mesmo, foi de que os filhos de Israel abandonaram o Senhor e passaram a servir aos deuses pagãos. O resumo da nossa lição nos diz: a fidelidade a Deus existe um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Esta é uma frase, inclusive, que eu penso que a gente precisa começar a refletir sobre ela. Principalmente essa primeira parte: a fidelidade a Deus existe um alto custo. A fidelidade a Deus exige o quê? A fidelidade a Deus exige principalmente que nós sejamos fiéis a Deus. Mas ser fiel a Deus é bom ou ruim? Para nós, no Brasil, ser fiel a Deus só tem vantagem. Não tem nenhuma desvantagem. Nós não passamos por perseguição. As perseguições que nós sofremos hoje são pontuais. Eu não posso nem dizer que nós temos, de fato, por exemplo, como diz o livro A Carta aos Hebreus, que os irmãos passavam privações, que os irmãos eram perseguidos.
nós nem temos esse tipo de perseguição, nós nem temos esse tipo de perda. Então, assim, a fidelidade a Deus exige um alto custo. Nós não passamos necessariamente por esse tipo de problema. Para nós, a fidelidade a Deus só tem ganho. Só tem ganho. Para nós, em um país onde há liberdade, onde o cristianismo é legalizado, onde nós temos liberdade de ser crente, apesar de ter aí os seus problemas, as suas perseguições, mas isso é pontual. Então, para um país onde nós temos liberdade para ser crente, ser fiel a Deus não tem custo, só tem benefício. Porque qual é o nosso maior problema hoje? Qual é o nosso grande problema como cristão hoje no Brasil? Os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados. Então, ser fiel a Deus significa vencer os pecados, porque os pecados são maus. Então, para o povo de Israel, naquele momento, talvez essa frase não se aplicaria também. Para o povo de Israel, naquele momento, era muito mais parecido conosco. Não havia um prejuízo em ser cristão, ou melhor, não era cristianismo, né, naquele momento. Não havia um prejuízo em ser fiel a Deus, porque eles estavam entrando e conquistando a terra. Ser fiel a Deus, na verdade, era uma bênção para eles. Como, por exemplo, é um problema na Coreia do Norte, na China, nos países da janela 1040, como era no início do cristianismo, como eu citei agora há pouco, o que é citado na carta aos Hebreus, que os cristãos não podiam dizer que eram cristãos, porque quando diziam eram mortos, tinham seus bens tomados, tanto pelo Estado como pelas pessoas. Aí sim havia um alto custo. Mas hoje, honestamente falando, nós precisamos inclusive repensar essa frase. Hoje, honestamente falando, nós não temos nenhuma perda em ser crente, nós só temos ganho. Às vezes nós aprendemos dizer esta frase de que ser crente exige um alto preço. Exige liberdade, irmão. Ser crente, ser fiel a Deus é uma bênção. Nos livra do pecado, nos livra da condenação, nos livra do vício, nos livra do tormento, nos livra da angústia. Ser fiel a Deus é uma bênção. Para o povo de Israel não era diferente. Eu sei que, por exemplo, como eu disse, na janela 1040, é de fato um negócio difícil. Mas para nós precisamos de fato criar vergonha na cara e sermos mais fiéis a Deus. Porque sendo fiel a Deus, nós só temos benefícios. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Juízes 2, do verso 1 ao 6 e do verso 10 ao verso 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você deve estudar o texto e então entender a ideia do texto para poder também compreender o comentário da lição. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos o assentamento de Israel na Terra Prometida após a morte de Josué e o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança que Deus havia prometido. O motivo do povo fracassar em conquistar plenamente a herança começa pela falta de um líder. Falta de um líder temente a Deus. Isso aqui é uma lição importante para nós, irmãos. Para você jovem, para você professor, para todos nós. Nós precisamos de bons líderes. Uma das razões pela qual o povo não conquistou, pelo qual o povo fracassou em conquistar a sua herança, foi porque não tinham líderes tementes a Deus. E, consequentemente, por não terem líderes tementes a Deus, eles faziam o que bem achava melhor aos seus próprios olhos. E, como consequência, o que é que eles fizeram? Eles adoraram outros deuses. E por isso, eles perderam a bênção. Mesmo após tantas demonstrações do poder divino, o povo vacilou em sua obediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometessem sua fidelidade ao Senhor. É óbvio, não tinha liderança, não tinha pessoas tementes a Deus que conduzissem o povo à presença de Deus. Com isso, cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que achava melhor. E como isso não funciona, aqui nós temos, na verdade, uma evidência da anarquia
tanto a anarquia política quanto a anarquia religiosa. E a anarquia não funciona. O que aconteceu? O povo que estava estabelecido, então dominou o povo que estava chegando, porque eles não tinham direcionamento, apesar de tudo que eles tinham aprendido sobre o que Deus havia feito e até visto o que Deus havia feito. Mas como não havia direcionamento, o povo então pecava contra Deus. Apesar do início promissor com a tribo de Judá, a desobediência progressiva das demais tribos, mergulhando na idolatria e no sincretismo religioso, trouxe consequências espirituais sérias. Não só consequências espirituais, mas consequências sociais e políticas. O povo, frequentemente, que é a tônica do livro de Juízes, se tornavam escravos. Mas principalmente porque ser escravo nesse aspecto não era o problema principal, porque Deus muitas vezes usava esse recurso para fazer o povo se arrepender, mas o que de fato era um problema é que o povo se dava à idolatria. Primeiro tópico, entre êxitos e fracassos. O começo promissor de Judá. Mesmo com a morte de Josué, o povo de Israel sabia que precisava de uma nova liderança para dar sequência à ocupação de Canaã. Por isso, consultou ao Senhor sobre quem deveria tomar a frente das conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Havia esta necessidade. Nós temos aqui também uma evidência da proeminência da tribo de Judá. Judá foi o primeiro a dar o primeiro passo a essas conquistas. Deus então responde e indica a tribo de Judá para essa tarefa, com a promessa de que lhe daria a terra na sua mão. Juízes 1 e 2 diz: respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Então a primeira tribo a dar o primeiro passo de conquista definitiva de um território específico dentro da terra de Canaã foi a tribo de Judá. É com base nessa garantia que os judaítas, depois de se unirem à tribo de Simeão, conseguem vitórias em diversas e importantes cidades, incluindo Bezeque, Jerusalém, Hebron, Debir, Zefate, Hormar, Gaza, Asquelon e Ecrom, além de conquistas nas regiões das montanhas, do Negueb e da planície. Então, as conquistas das duas tribos, tribo de Judá e tribo de Simeão, foram bastante expressivas, porque eles estavam naquele fogo, naquele ardor, empolgados, estavam chegando, e o mal ainda não havia tomado conta deles. Olha como é importante, eles ainda estão, vamos dizer assim, eles ainda estão abastecidos pelas lembranças do que Deus havia feito, pelos ensinamentos de Josué, e isso os leva à conquista, mas infelizmente isso começa a diminuir. Força divina e união fraterna. As vitórias alcançadas por Judá foram resultados direto da presença e atuação de Deus junto à tribo. Juízes 1:4 nos diz: subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Essa é uma ideia muito importante que a gente precisa observar e aplicar em nossas vidas. O professor deve explorar isso com seus alunos. Todas as conquistas de Israel foram conquistas dadas por Deus. Nenhuma vitória de Israel em nenhum momento de sua história foi por causa de sua força. E todas as derrotas de Israel foram resultados de seu abandono de Deus. Todas as vezes que Israel conquistava, Deus estava lhe dando vitória. E todas as vezes que Israel perdia, era porque eles haviam abandonado a Deus. E aqui nós temos um resultado importante. Deus é quem nos dá a vitória. Quando nós perdemos, não é porque Deus foi ruim, foi mau, não foi abençoador. Foi porque nós
saímos da presença dele. Não foi a força militar ou a estratégia humana que garantiu o sucesso, mas sim o fato de que Yahvé estava com eles. As nossas vitórias também não são resultados da nossa força. Como diz o salmista, os homens preparam o cavalo para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós nos preparamos, é nossa responsabilidade. Nós trabalhamos e para fazermos um bom trabalho, seja na nossa empresa, seja na empresa onde trabalhamos, seja na obra, seja no reino, nós precisamos de quê? De preparo. Nós precisamos de preparo. Aliás, é importante dizer isso aqui, e o professor pode inclusive falar isso com seus alunos, que muitas vezes os jovens reclamam que não têm oportunidade de emprego, mas é porque na verdade eles não se qualificam. Ah, eu queria entrar no mercado de trabalho, mas ninguém me dá oportunidade. Se qualifique, meu amigo, estude, sai da internet, sai do Instagram, se qualifique. Seja o diferencial, tenha um diferencial, e aí você será visto. Mas mesmo assim, não confie na sua força, confie em Deus. Prepare-se e busque a Deus, que Deus abrirá a porta para você. Da mesma forma, em nossas lutas pessoais e espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos da sua presença. Além disso, o gesto da tribo de Judá a unir forças com a tribo de Simeão ensina um princípio importante. Deus também nos concede companheiros de fé para nos auxiliar na jornada. Nós temos responsabilidades, dependemos de Deus e temos também a necessidade de contar com a ajuda dos nossos irmãos. Isso é muito importante. Ninguém vive sozinho, ninguém vence sozinho. E não é a vontade de Deus que nós nos isolemos. É a vontade de Deus que nós sejamos uma família. Há momentos em que o apoio mútuo, a comunhão e a cooperação com nossos irmãos na fé são instrumentos do próprio Senhor para fortalecer-nos nas batalhas da vida. Muitas vezes, quando Deus inclusive está tratando conosco, Deus coloca pessoas ao nosso lado para abrir os nossos olhos, para nos ensinar, para fazer com que a gente aprenda a não passarmos mais por aquela situação, a ter, de fato, uma evolução durante aquele processo que a pessoa está passando. É muito bom quando você tem pessoas que lhe ajudam a passar pelos desertos, pelos vales da vida, a passar pelos processos da vida. É muito bom. Conquista parcial e fracassos. Apesar do êxito de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Essa é uma palavra dolorosa. Vitória incompleta. Mas você pode perguntar por que a vitória foi incompleta. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esses, diz o texto, possuíam carros de ferro para a guerra. Juízes 1,19 diz: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Parece que Deus se limitou, né? Parece que o texto está nos dizendo que Judá só está conseguindo suas vitórias por causa de Deus. Mas aqui eles não conseguem a vitória porque os moradores do vale tinham carros de ferro. E aí? Mesmo o Senhor estando com eles, não puderam vencer estes inimigos. Por quê? Certamente não porque Deus não pudesse. Afinal, ele é o Senhor da guerra. E queima os carros no fogo. Nós vemos o salmista afirmar isso no Salmo 46, por exemplo. Fica claro que a tribo de Judá, nessa ocasião, não teve fé e coragem suficiente para confiar no poder de Deus, comparando suas armas humanas com as dos inimigos. Sempre que o crente faz isso, ele fracassa e não obtém vitória, pois olha as batalhas pelos olhos humanos. Aqui há a grande falha de Judá.
todo tempo Deus está falando: vocês são vencedores porque eu os faço vencedor. Mas eles olharam para o aparato militar dos seus inimigos e compararam com os deles. Quando aqueles com quem eles iam lutar tinham armamentos semelhantes a eles, então eles partiam para a guerra, lutavam e venciam. Porque no fundo, Judá está pensando que ele está vencendo porque ele tem o seu poder. Digo Judá, a tribo de Judá. Mas na verdade é Deus quem está dando a vitória. Quando eles veem que os habitantes do vale têm armamentos diferentes, eles então tremem. Eles comparam com suas armas e então chegam à conclusão de que eles não conseguem vencer. Eles esqueceram que quem dá a vitória é Deus. Se nós ficarmos comparando as nossas lutas, se nós ficarmos nos comparando com os outros, nós nunca iremos chegar a lugar nenhum. Nós temos que confiar em Deus. Confiando em Deus e trabalhando, dando o melhor que temos de nós mesmos, confiando em Deus, o resultado virá. O problema é que Judá se comparou com os habitantes do vale. E quando eles viram que os aparatos militares dos habitantes do vale eram mais sofisticados, eles desanimaram. Eles perderam a fé. Deixaram de confiar em Deus. Ou será que eles já vinham confiando mais em si mesmos do que em Deus? E este episódio é só uma expressão, ou melhor, uma revelação do coração do povo. Uma revelação da fé pequena do povo. Que enquanto eles mediam suas forças com os outros e percebiam que eles eram de iguais para iguais, eles lutavam e venciam. Mas quando viram que os inimigos tinham maior poder que eles desanimavam. Mas eram para eles justamente fazer o contrário. Era para eles confiar no Senhor, buscar ao Senhor. Judá errou. Judá e seus companheiros, seus irmãos erraram. Israel, representado por essas duas tribos, erram em não confiar no Senhor e confiar na sua própria força. Muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que Deus nos reservou por causa do medo e da desobediência. Isso mostra que o poder de Deus não anula a responsabilidade de seu povo. Pior ainda fizeram as outras tribos. A segunda parte do capítulo mostra um cenário de completo fracasso. Em vez de repelir os inimigos, assentaram-se e conviveram com eles. Esse é um problema sério, irmãos. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Havia uma ordem desde quando o povo sai do Egito. Havia uma ordem, Deus vem falando isso o tempo todo. Quando vocês entrarem na terra, expulsem todos os moradores da terra, porque se vocês não expulsarem, eles serão uma pedra de tropeços para vocês. Não é preconceito, não é violência gratuita. A história nos mostra que os habitantes da terra eram perversos, que a religião deles era perversa. E nós vamos ver isso mais na frente. E Deus está colocando o seu povo ali na terra de Canaã, e havia uma necessidade de que o povo fosse expulso da terra. Porque nós sabemos, Paulo escreve isso dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus sabia que a convivência do seu povo com o povo da terra seria um problema. Mas esse é um grande problema nosso, especialmente nós cristãos, de achar que podemos com o sistema sem Deus. Mas na Bíblia está dizendo que nós não devemos fazer isso, imitar o mundo, fazer aquilo, imitar o mundo. Não, mas com a gente vai ser diferente. Meu irmão, desde o princípio, nunca foi diferente. Por que você acha que vai ser diferente com você?
Desde o início que a história do povo de Deus é contada, se misturar com os pagãos levou prejuízo para o povo de Deus. Por que que agora na nossa vez vai ser diferente? O que nos faz melhor? Não, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Não brinque com o pecado, porque você vai ser tragado. Foi o que aconteceu com o povo. Eles olharam para o povo e disseram que o povo era inofensivo, que não ia ter problema. Não ia ter problema? Teve muito problema. Aquilo que Deus havia advertido se cumpriu. O povo se tornou uma pedra de tropeço para os israelitas. Tribos de Benjamim, Manassés, Efraim, Zebulon, Azé e Naftali permitiram que os cananeus permanecessem entre eles, muitas vezes sujeitando-os ao trabalho forçado em vez de obedecer plenamente à ordem divina. Isso mostra que o povo escolheu o caminho da conveniência, não o da fidelidade. Não devemos escolher o caminho da conveniência. Não, eu vou fazer essa concessão porque eu preciso desse emprego. Não, eu vou fazer essa concessão na esperança de que a pessoa vai mudar. Não, eu não vou sair desse ambiente porque se eu sair desse ambiente eu não passo na prova. Eu não consigo uma vaga de emprego, eu não ganho mais dinheiro, eu diminuo meu salário. Irmãos, cuidado com essas concessões. O povo de Israel começou a fazer concessões e escolheu o caminho da conveniência, porque era conveniente, porque eles tinham ganhos, porque eles escravizavam o povo, mas o povo pagão começou a ser uma pedra de tropeço para eles. O paganismo adentrou seus lares e por fim suas vidas e sua religião, e eles se afastaram de Deus. Segundo tópico, o anjo do Senhor repreende os israelitas. Deus fala. Não foi por falta de esforço e recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. Jamais, não foi. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. Isso se torna evidente pela repreensão do anjo do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob o juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, o anjo do Senhor, que aqui é a teofania de Cristo, está dizendo: do Egito eu fiz subir vocês. Eu os trouxe até aqui. E se eu fiz isso, eu farei, continuarei fazendo. Eu só quero que vocês sejam fiéis. Mas aí veio o grande problema. Não se tratava de um anjo qualquer, mas a teofania do próprio Deus, dizendo: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ele relembra que pelo seu poder o povo foi liberto da escravidão. Coloca em contraste a sua fidelidade com a infidelidade da nação. O povo está confiando em si mesmo. Deus está falando para o povo: olha, vocês não tinham condições nenhuma de sair do Egito. Vocês não tinham condições nenhuma de atravessar o deserto. Vocês não tinham condições nenhuma de adentrar a terra. Tudo isso aconteceu com vocês porque eu fiz. Por que que vocês estão duvidando agora? O povo está duvidando agora porque passaram a ser coniventes com o pecado. Porque preferiram uma vida de conveniência, de aceitação do paganismo, porque era conveniente para eles. Não era Deus que não tinha poder. Não era Deus que não havia feito a promessa. Não era Deus que não queria abençoar. Eram eles que estavam abandonando Deus. Enquanto garante que não invalidaria a sua aliança, os israelitas desobedeceram à sua voz, fazendo um concerto com os moradores da terra. Devemos recordar que Deus exige exclusividade. Mateus 6,24, Tiago 4,4 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O povo começa a fazer concessões. O povo começa a fazer concessões porque era conveniente. Mas isso foi como
um laço para eles. A desobediência do povo. O Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido a aliança, aliando-se aos cananeus e adorando seus falsos deuses. Essa é uma questão importante, irmãos. Toda vez que você vê alguém pecando, toda vez que nós pecamos, eu, você, nós pecamos, isso é só o resultado. Isso é só o resultado, viu? O pecado é o resultado. O resultado de quê, Melk? Resultado da desobediência, da quebra da aliança. É porque nós negligenciamos a palavra de Deus. Toda vez que nós pecamos, é porque nós falhamos lá atrás, em alguma coisa. É porque nós abrimos mão de sermos mais criteriosos, mais cautelosos. Como diz aqui o próximo slide, a pergunta retórica de Deus evidencia a incoerência dessa atitude. Por que fizestes isto? Por que vocês tomaram essa decisão? Por que vocês fizeram aliança com o mundo? Por que vocês fizeram aliança com esse povo? Por que vocês fizeram essa concessão? Por que, Melk, você fez essa concessão? Por que, Melk? Por quê? Porque era vantajoso para mim. Porque era conveniente para mim. E principalmente foi porque eu abandonei a Deus. Foi porque eu desobedeci a Deus. Essa é a realidade, irmãos. Todas as vezes que nós caímos em pecado, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, é porque nós começamos a fazer concessões lá atrás. A admitir coisas que nós não admitiríamos. A negligenciar a leitura da palavra, a negligenciar a oração. O pecado não chega de qualquer forma, não chega de qualquer maneira. Ele chega trilhando um caminho de desobediência e abandono da palavra de Deus. Como pôde o povo abandonar o Senhor, que os libertou da escravidão, guiou-os pelo deserto, com os sinais e prodígios, e os conduziu até uma terra que manava leite e mel, triunfando sobre inimigos ao longo do caminho? Como pôde o povo abandonar esse Deus? Mesmo cercado de tantos atos de graça e fidelidade divina, a nação escolheu o caminho da desobediência. O abandono, irmãos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. O abandono é uma coisa que acontece na caminhada, quando você começa a fazer concessões, quando você começa a tomar decisões, a agir por conveniência e não por fidelidade a Deus. Choro e remorso. Como consequência, Deus também não expulsaria os moradores da terra, de sorte que seriam adversários de Israel. Seria uma pedra de tropeço, ou como nós costumamos dizer na nossa linguagem, seria uma pedra no sapato de Israel. Seria um tormento para eles. Essa permissão divina era uma forma de disciplinar o seu povo, pois o pecado desperta a sua ira. Deus estava ensinando os custos da desobediência. Cada vez que o povo olhava para os naturais da terra, ali mesmo ali trabalhando, sendo escravos, eles lembravam que haviam desobedecido a Deus. Os ídolos seriam como armadilhas para testar a fidelidade do povo. Diante desse veredito, o povo levantou a sua voz e chorou também. E também ofereceu sacrifícios. Mas foi, na verdade, um choro tardio. Foi um choro de um arrependimento tardio, porque eles já haviam feito a concessão. E a contaminação já havia acontecido. Muitas vezes, o choro é tardio. E aí nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes nós brincamos. Eu digo nós porque todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes as pessoas podem até achar estranho essa minha forma de falar. Mas sim, muitas vezes nós negligenciamos recorrentemente obedecer a Deus, a fidelidade a Deus. E aí o choro pode ser tardio. Talvez não seja um choro tardio de salvação, mas seja um choro tardio de um emprego que se perdeu, do ministério que fracassou, de um casamento que fracassou, enfim, de bênçãos que Deus estava nos dando e nós negligenciando, acabamos perdendo, saindo no prejuízo.
Embora tenha reconhecido a gravidade da sua desobediência, não mudou de atitude. Esse é um dos problemas graves. Conforme veremos na sequência, não houve arrependimento genuíno por parte do povo, aumentando cada vez mais a sua infidelidade. Aqui já é um caso de obstinação gravíssima. Gravíssima. O povo chorou, como nós dizemos, né? Foram lágrimas de crocodilo, falsas. Eles lamentaram, mas não mudaram. Não mudaram. Esse é um problema grave. E muitas vezes não precisa nem ter lágrimas, irmãos. Basta ter mudança. Diz certos teólogos que arrependimento não é quando choramos, é quando mudamos. Arrependimento é mudança de mente. E muitas vezes a mudança de mente não vem necessariamente com lágrimas. Mas arrependimento não é necessariamente de lágrimas. É bom, é bonito quando se tem quebrantamento. Mas nem sempre arrependimento tem lágrimas. Arrependimento é principalmente ou centralmente quando se tem mudança. E o povo chorou, mas não mudou. O povo estava capturado pelo paganismo, pelo pecado, que sentiram remorso, mas não mudou. Sentiu dor pelas consequências do pecado, mas não mudou. E nós precisamos, irmãos, de fato, nos arrepender no sentido bíblico mais restrito da palavra. Mudança de mente. Não é apenas choro, é mudança que Deus espera de nós. É preciso atentar para os ciclos de pecado e confissão do povo e todas as suas terríveis consequências. Daí a importância de se destacar que a vida cristã deve ser um caminho ininterrupto de comunhão com o Senhor. O povo tinha esse ciclo, né? Pecado, juízo, arrependimento e restauração. Deus não nos chamou para viver nesse ciclo de miséria, nesse ciclo de fracasso. Deus nos chamou para estar na sua presença, fazendo a sua vontade, desfrutando da sua bondade e da sua graça. Aqueles que veem a vida cristã como um ciclo de pecado, confissão, restauração, obediência temporária e pecado outra vez, não entenderam a mensagem deste livro do Antigo Testamento. Pois a cada vez que decidimos nos aventurar no pecado, temos a possibilidade de ir mais além, ir mais longe. Deus está sempre disposto a nos aceitar de volta, mas o pecado irá, em última análise, endurecer os nossos corações contra ele. Vigiemos. Esse é um problema realmente grave. Cada vez que nós pecamos, principalmente quando pecamos o mesmo pecado, a restauração geralmente é mais difícil, é mais demorada. Porque geralmente nós não vamos até o ponto anterior do pecado. Sempre vamos ainda mais além. E esse ir ainda mais além vai cada vez mais trazendo o endurecimento do coração. E com isso, uma restauração mais demorada, uma restauração que demanda mais tempo, e às vezes alguns nem voltam mais. Então por isso a advertência aqui é muito importante. Vigiemos. Vigiemos e não admitemos este ciclo de pecado, confissão, restauração e obediência temporária. Quando a gente é jovem, a gente faz muito isso. A gente entra muito nisso. Relacionamentos, bebida, desobediência e outras coisas. E aí a gente acha que porque é jovem, tem muito tempo, mas às vezes não tem. Às vezes não tem tempo e às vezes o endurecimento vem. Então, vigiemos. Terceiro tópico, vivendo entre ídolos. Uma geração rebelde. Até Juízes 2 e 5 temos uma apresentação do cenário geral da situação do povo, retratando o perfil da geração seguinte. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Isso é um problema grave, irmãos. Um problema sério. Na verdade, o povo de Israel naquele momento, todos, era para estar lembrando
lembrando de todos os milagres. Nós lembramos hoje, irmãos, das 10 pragas, de como Deus tirou Israel do Egito. E aí o texto vem nos dizer que a nova geração não conhecia o Senhor, nem se importava com as obras que Deus havia feito a Israel. Olha que problema. Mas qual é o problema de fato aqui, irmãos? Qual é o problema de fato aqui? Não é que eles não soubessem a existência de Yahvé e dos seus grandiosos feitos. Eles tinham informações, mas não tinham corações discipulados. Não tinham corações discipulados. Houve neste processo um afastamento desse povo, ou melhor, houve uma negligência da geração anterior, seus pais, para com a geração nova. Conheciam a história, mas não tinham intimidade com o Deus da história. Não basta saber o que Deus fez no passado. É preciso continuar a crer no seu poder no presente. Esse povo conheciam, vamos colocar assim, a história de Deus, mas não conhecia Deus. Ou como hoje, muitas pessoas conhecem o Jesus histórico e até creem nesse Jesus histórico, mas não têm intimidade com Jesus. E este é o grande problema. Nós podemos conhecer grandes homens, a história de grandes homens da história. Nós podemos falar sobre Lewis, nós podemos falar sobre Chesterton, nós podemos falar sobre Kant, nós podemos falar sobre Newton, nós podemos falar sobre Einstein, nós podemos falar sobre tantos grandes homens, Kierkegaard, tantos grandes homens da história. Mas estes homens nenhum tem o poder de perdoar. E se nós quisermos, nós podemos juntar a eles o grande mestre Jesus. Mas o grande mestre Jesus não poderá perdoar os nossos pecados. Quem poderá perdoar os nossos pecados? O Deus Jesus. Não basta saber que existe um Jesus, que existiu um Jesus. Nós precisamos admiti-lo como Deus e Senhor da nossa vida. Era o que o povo fazia naquela época. Eles lembravam, eles sabiam que Deus havia feito os prodígios que fez, mas Deus não era presente na vida deles como Deus de Israel. Assim como muitos cristãos acreditam na Bíblia, historicamente, mas o poder de Cristo, o poder de Deus não é presente na vida deles. É trágico quando uma nova geração se levanta e se esquece completamente das antigas lideranças e como Deus agiu por meio delas. Essa passagem é um claro alerta para não incorrermos no esquecimento deliberado das nossas origens. Mas aqui também tem um problema grave, irmãos. A geração anterior falhou gravemente no discipulado. O sacerdócio falhou e principalmente os pais falharam. Os levitas e os sacerdotes que tinham a responsabilidade de ensinar a lei de Deus, eles falharam. Eles falharam gravemente. Falharam. Mas os pais falharam. Nós que somos pais temos a responsabilidade de inculcar a nossos filhos. Moisés falou isso lá no deserto, moço. Inculcar diariamente o temor do Senhor aos nossos filhos, para que eles não esqueçam e não abandonem o Senhor. O pecado da idolatria. A partir desse ponto, observa-se o crescente declínio espiritual da nação de Israel. O povo abandonou o Senhor e passou a adorar os ídolos dos cananeus, especialmente Baal e Astarote. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. E se tornou a tônica da vida desse povo, adorar outros deuses. Baal significa senhor, mestre ou dono em hebraico e em outras línguas semíticas. Era uma divindade cultuada entre os fenícios e cananeus, considerado o deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. O termo Baalins, em Juízes 2 e 11, refere-se às diferentes manifestações regionais desse ídolo, cada uma com práticas e nomes específicos. Não tinha uma regra geral de quem era. Cada região tinha sua compreensão sobre Baal e Astarote. Astarote, também chamada de Ázera, era tida como a deusa da fertilidade, do amor
e da guerra. Como era um povo muito promíscuo, os deuses sempre estavam relacionados a amor e sexo. Como era também um povo agrícola, sempre estava relacionado à fertilidade. Como eram povos que viviam em guerras, também estava relacionado a guerras. Então, assim, os deuses pagãos, eles eram referências, ou eles estavam diretamente ligados às principais necessidades do povo. A adoração a esses falsos deuses estava frequentemente ligada a ritos lascivos e à prostituição cultural, além de envolver sacrifícios humanos, inclusive de crianças que eram queimadas como holocausto. Como nós vemos em 2 Reis 23:7, também derribou as casas da prostituição cultural que estava na casa do Senhor. Houve um tempo, Manassés, por exemplo, levou esse culto de prostituição para dentro do templo. Em Jeremias 19:5 dizia: edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei. Esse foi um momento trágico, tenebroso da história de Israel. Mas tudo isso, irmãos, é lamentável dizer. E isso, especialmente para nós professores que somos pais, isso começou com a negligência dos pais e dos líderes religiosos em ensinar a palavra de Deus, em ensinar a lei de Deus para as novas gerações. Olha no que eles chegaram. Chegaram a atitudes berrantes, terríveis, piores do que as nações à sua volta. Por quê? Porque em algum momento houve a negligenciação do ensino da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos negligenciar, ensinar nossos filhos a temer a Deus. Esses dias mesmo, meu filho, a minha esposa perguntando ele o que se ensinava na escola que ele não gostava ou achava que era errado. Aí ele veio falar de uma oração que fazem lá na escola. Eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos assim: anjo da guarda, meu amiguinho, me ajude a não andar sozinho. Mais ou menos essas coisas. E aí nós tivemos que parar e dizer para ele: meu filho, nós só oramos a Deus. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus triuno, e nós oramos a Ele. Nós não oramos a mais ninguém. Nós não oramos a anjo da guarda, nós não oramos a Maria, nós não oramos a João, a Pedro, a Paulo. Nós não oramos a mais ninguém. Você deve respeitar essas pessoas, mas você não deve orar a quem não é Deus. Nós só oramos a quem reconhecemos como Deus. E Deus para nós é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. São nuances, irmãos, que muitas vezes a gente acha engraçadinho, bonitinho e inofensivos, mas comprometem a fé dos novos. E a gente precisa estar muito atento quanto a isso. Contaminação e sincretismo. Por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra. Eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos, e o tempo do juízo divino havia chegado para eles. Deus não queria que o seu povo se corrompesse. Contudo, em vez disso, os israelitas se deixaram contaminar e se acomodaram aos padrões abomináveis da região, adotando o sincretismo religioso. Deus, como eu falei lá no início, falou desde o início: o povo precisa ser expulso, porque vocês adoram um Deus e eles adoram vários deuses, porque vocês têm um padrão de moralidade e espiritualidade específico e único, e eles são extremamente extravagantes, perversos. Vocês precisam expulsá-los definitivamente. Mas, como nós já falamos, pela conveniência, o povo fez concessões. Por falta de vigilância, como foi lá no caso dos gibeonitas, que fizeram aliança com o povo sem consultar ao Senhor. E foi uma pedra de tropeço para o povo tomar decisões sem consultar o Senhor. A ira de Deus acendeu
e o juízo veio sobre Israel, permitindo que fossem saqueados, subjugados pelos inimigos. O próprio Deus passou a estar contra o seu povo, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera, jurara, e estavam em grande aperto por causa do pecado. Rapaz, se você lê o livro de Jeremias, lembra que nós tivemos uma lição sobre Jeremias, né? Então você pode, inclusive, voltar o ano passado e ouvir algumas das nossas aulas. A realidade da desobediência do povo era um negócio gritante. Gritante. Não era só o povo abandonando a Deus, era o povo profanando a Deus, zombando de Deus. Por isso, tantos castigos da parte de Deus para com esse povo. No entanto, por sua misericórdia, o Senhor se compadecia e enviava os juízes para dar livramento. Então, os juízes eram instrumentos divinos para a salvação do seu povo. Infelizmente, passado o período de livramento, o povo voltava a se corromper mais ainda, seguindo outros deuses. Juízes 2:19 diz: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Eles sentiam remorso, sofriam pelo castigo, mas amavam de coração aquele pecado. Esse é um negócio difícil, irmãos. Difícil de lidar quando a pessoa vive escravizado pelo pecado. Que Deus nos livre, que o Espírito Santo opere em nossas vidas, para que jamais sejamos escravos, para que jamais estejamos numa situação dessa. Porque o povo chorava, lamentava o sofrimento, mas amava o pecado. Mantendo a fidelidade hoje. Esse episódio inicial de Israel dentro de Canaã serve de alerta para os cristãos da atualidade. Vivemos em um mundo de pluralismo religioso, cujos ídolos tentam nos seduzir de diversas formas, assim como fizeram com os israelitas. Não somente ídolos religiosos, mas ídolos materiais, políticos, pessoais. A geração depois de Josué sucumbiu por mesclar a fé em Deus com as falsas religiões cananeias. Não podemos fazer concessões, irmãos. A nossa fé é exclusivista, sim. Doa quem doer. Quem não gostar, não tem problema. Mas a nossa fé é exclusivista, é radical. Como eu costumo dizer, a graça é escandalosa, porque ela abraça qualquer pecador miserável, sem levar em consideração qual foi o seu pecado. Mas a fé é radical. Ela exige que nós façamos uma ruptura com tudo aquilo que era a nossa vida passada. Nós precisamos nos posicionar. A geração depois de Josué sucumbiu por mesclar a fé em Deus com as falsas religiões, por fazer concessões, por agir por conveniência, achando que não ia ter prejuízo, mas teve prejuízo. Lembra daquela ideia? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. No futuro vai trazer prejuízo. Devemos proteger os nossos corações com a palavra do Senhor e nos afastar de qualquer idolatria. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Devemos guardar o nosso coração. O mundo nos ataca diuturnamente, de todos os lados, e nós precisamos ser vigilantes. Nossa conclusão. Esta lição nos chama à vigilância espiritual e à responsabilidade diante das promessas de Deus. Ele continua sendo fiel à sua aliança, mas espera que sejamos firmes em nossa lealdade. Mesmo em meio às pressões de um mundo cada vez mais contrário aos seus valores, que possamos aprender com os erros de Israel e escolher diariamente viver em santidade, fidelidade e total dependência do Senhor. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma BD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na BD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.